Nós temos, de facto, pouco tempo, enfim, estas coisas são sempre um bocadinho assim. De qualquer modo, vamos naturalmente estar a ouvir todas as intervenções que foram preparadas, vamos, evidentemente, tentar abrir um período de debate em cada uma delas, vamos apelar, certamente, à vossa capacidade de síntese, aliás, como também já apelei à capacidade de síntese dos oradores, que vão fazer o favor de cumprir. E ainda que eu não possa fazer aquilo que ontem o Sr. jornalista fez, e muito bem, dizendo, vou-lhe retirar a palavra ao Sr. deputado, não é isso que eu irei fazer, primeiro porque não são deputados e depois porque eu não tenho esse estatuto para poder fazer, o jornalista tem. Mas queria naturalmente dizer-vos que vamos ouvir três intervenções, a primeira das quais do colega Fernando Rodrigues, acerca das boas práticas naquilo que pode ser a elaboração de uma conta de honorários. De seguida, o colega Júlio Santos vai apresentar tudo quanto são ferramentas integradas, informáticas, claro está, ligadas ao exercício profissional do solicitador. E, por fim, a doutora Cláudia Boloto irá falar-nos sobre aquilo que pode ser as vantagens, as desvantagens, enfim, aquilo que pode ser o mandato conjunto de solicitador e de advogado. E dito ainda por cima por um advogado, será extraordinariamente interessante ouvir a posição do lado de lá, não é? Portanto, parece que poderá ser efetivamente útil. Por isso, eu não queria naturalmente perder mais tempo com isso e por isso, de seguida, Fernando, faz favor, o palco é teu, obrigado. Obrigado pela... cumprimento a mesa, a pessoa de ser presidente e os restantes colegas da mesa e cumprimento também todos os presentes. Espero que sejam umas jornadas produtivas. E vamos então começar com as boas práticas na elaboração da conta. Já me pediram para ser mais breve e vou passar aqui alguns conceitos de forma mais rápida. Relativamente à prestação de serviços, que são prestação de serviços, se não tivermos outra designação, podemos vê-la, portanto, através do Código do Imposto do IVA. A prestação liberal, portanto, também, em relação aos solicitadores, como sabemos, está incluída no artigo 151 do Código do IRS, e a remuneração do profissional liberal, portanto, da prestação de serviços, portanto, será a nossa remuneração. O que nós pretendemos é que sejam umas boas práticas e umas boas contas, naturalmente. Em relação aos honorários solicitadores, legislação aplicável, portanto, nós temos o nosso Estatuto, o Regulamento 611, que regulamenta as contas de cliente solicitador, e que ontem teve aqui um forte impulso com o protocolo com o Milênio BCP. Anteriormente não era possível aplicá-lo por não termos contas protocoladas. E o regulamento de laudos, porque queiramos ou não, portanto, vai ser com este regulamento que todos nós nos vamos confrontar no caso de haver uma reclamação de conta, ainda que seja tácita, não é? E, portanto, é bom que atentemos nas regras do regulamento de laudos e, portanto, e também organizemos o nosso serviço de forma a podermos cumprir com o que está estatuído, quer no Estatuto, quer no regulamento. Desde logo, importa aqui autonomizar o património do solicitador. Já se tem ouvido falar sobre isto, portanto, casos de divórcio, de insolvência de colegas que eventualmente podem ver o seu património pessoal, portanto, apreendido, eventualmente, e também arrastado para essa apreensão, património que, não sendo pessoal, possa ser dos seus clientes, o que torna aqui, portanto, questões de terceiros, problemas de terceiros, porque os valores, sendo de terceiros, podem ser apreendidos, mas também questões pessoais, porque se o meu património estiver empolado com valores de terceiro e se for objeto de um divórcio, naturalmente que a cota daquilo que é pessoal pode ser afetado por aquilo que é presumido ser pessoal e que não o é. Portanto, nós temos todo o interesse em ter esta autonomização de patrimónios. Somos obrigados a ter uma conta bancária de gestão de escritório, portanto, isso resulta, neste momento, portanto, das próprias leis fiscais e contabilísticas. Temos que ter a conta cliente-solicitador. Não se pretende que esta conta cliente-solicitador possa
refletir, portanto, movimentos de pequenos valores que nos sejam confiados para imediatamente tirar certidões ou fazer um registro ou coisa que vai. Mas sim, se nós tivermos aqui valores terceiros que sejam significativos, relativamente a valores provisionados para a compra de um imóvel ou outro tipo de aquisição que eventualmente possa ter alguma importância, aí sim devemos utilizar a conta cliente. A conta corrente utilizaríamos então mesmo para a conta corrente, o Soliprédio, o porta-moedas eletrónico. Será de utilizar não só porque, desde logo, algumas informações matriciais podem ser, portanto, mais baratas se nós aderirmos em conjunto e de uma forma expressiva a esta funcionalidade. Já estamos a pagar mais caro pelas informações prediais, pelo facto de haver poucos aderentes a esta funcionalidade. Mas depois também vai ser obrigatório, nomeadamente para quem abraçar a nova funcionalidade que pretendemos que vingue dos autos de constatação. Portanto, há toda uma série de conjunto de serviços que possa ter, portanto, apoio, digamos, neste mesmo porta-moedas eletrónicos como efeito de pagamento imediato. Por outro lado, também será uma forma de nós autonomizarmos os tais pequenos valores. Isto é, ao bocado disse que se calhar não seria de utilizar a conta cliente solicitador para pequenos valores que possamos receber a tipo de provisões para pequenos gastos imediatos, mas se fizermos dessa provisão, constituirmos um depósito aqui no Soliprédio, depois dali podemos pagar imediatamente os gastos, os custos daquilo que necessitemos para desenvolver o trabalho, e não haverá também aqui desconformidade ao nível fiscal entre aquilo que depositamos na nossa conta e que depois pode não ter uma correspondência com o recibo emitido de honorários ou provisões. Provisões essas que também temos regulamentado no Estatuto, no 148 do Estatuto, a entrega por conta de honorários, o solicitador não pode utilizar essas quantias que lhe forem entregues pelos solicitadores, salvo se tiver instruções escritas nesse sentido, isto é, se nós pedirmos previsão, nós temos de ter o cuidado de pedir também uma autorização expressa ao nosso cliente por escrito, para podermos utilizar aquela provisão, nomeadamente por conta dos nossos honorários. Caso contrário, nós não podemos utilizar aquelas provisões se não tivermos essa autorização expressa na retirada dos nossos honorários. Entregas para pagamento de despesas, o solicitador não é obrigado a dispor de provisões que tenha recebido por honorários. Portanto, se nós pedimos essa autorização expressa, quer dizer, se o cliente nos autorizar a retirar daquela provisão os nossos honorários, nós não teremos obrigação de utilizar essa mesma provisão a título de honorários para pagamento de despesas. Ele terá que provisionar as próprias despesas. E não sendo entregue a provisão solicitada, o solicitador pode renunciar a ocupar-se do assunto ou recusar a aceitá-lo. Portanto, importante aqui é o pedido de provisões. Quando falamos aqui em laudos, e vamos falar sobre isso, portanto, vemos aqui algumas dificuldades na cobrança de contas a final. Porquê? No início, se pedirmos as provisões, os clientes até provisionam. Quando estão com o assunto tratado, é sempre tudo muito caro, as contas não estão bem, é toda uma forma de questionar, portanto, o trabalho e as contas do solicitador. Quando as pessoas já provisionaram e o trabalho se desenvolveu e concluiu bem, as coisas normalmente são mais pacíficas. Portanto, no nosso interesse, acaba por ser necessário também pedir essas provisões para que não seja toda a pancada no final. Por outro lado, ao pedirmos essas provisões, nós temos necessidade de pedir a autorização expressa para que essas provisões possam ser retiradas por conta dos seus próprios honorários. Caso contrário, portanto, eles são cobrados só a final. Os honorários devem corresponder a uma compensação económica adequada pelos serviços efetivamente prestados, paguem dinheiro, podendo ser uma remuneração fixa.
Na falta de convenção prévia escrita, o solicitador apresenta ao cliente a conta de honorários com os serviços prestados discriminados. Portanto, deve apresentar efetivamente uma conta de honorários devidamente assinada, mas deve apresentar essa conta afinal. Na fixação dos honorários, o solicitador deve atender ponderadamente. Portanto, como é que nós vamos, então, contabilizar os nossos honorários afinal? Nós devemos atender à importância do assunto, e esta é uma subjetividade, à dificuldade e urgência, continuamos no âmbito da subjetividade, ao grau da criatividade intelectual da sua prestação, ao resultado obtido, ao tempo despendido, às responsabilidades pelo solicitador assumidas, aos custos realizados necessários à prestação de serviço, aos usos profissionais. Os atos fundados nos usos devem ser tabulados. É admissível o ajuste prévio de honorários, não dependente do resultado, demanda ou negócio. Portanto, em relação a tudo isto, como é que nós vamos, então, tabelar, e conviria que se calhar tivéssemos fixado qual é o nosso preço hora, digamos, para título de honorários, preço eventualmente máximo, e também em relação aos atos que sejam, como diz aqui, os usos profissionais, os atos que normalmente praticamos, a elaboração do DP, há um registro de um imóvel, portanto, poderão haver alguns atos que possam ser desde logo tarifados e divulgados no próprio escritório. Se eu tiver isto divulgado no escritório, se o cliente lá entrar, saberá eventualmente quanto é que vai pagar no máximo, logo não terá razão para depois reclamar. Se reclamar, nós, solicitadores, teremos, digamos, alguns argumentos para contrariar, assim como também terá o vogal que eventualmente vai, portanto, apreciar o laudo, digamos, argumentos para justificar a ação do solicitador. A conta de honorários deve então ser apresentada por escrito, detalhada quanto aos serviços, aos valores e às datas em termos facilmente entendíveis. Portanto, é absolutamente necessário criar um registro desde o início da adjudicação de trabalho, de todas as datas e tempos que eventualmente vamos gastando naquele processo. Mencionar o IVA, estamos a falar de conta de honorários, mencionar o IVA na conta de honorários ou isenção, se for o caso. Deve ser fixado em euros, sem prejuízo de poder ter uma outra correspondência, portanto, remetida para uma outra moeda e uma referência de câmbio ao dia da elaboração da conta. E deve ser também assinada pelo associado, ou pelo administrador da sociedade, ou por qualquer funcionário que esteja mandatado para isso. Os laudos. Será então, digamos, que o nosso crivo, digamos, para a elaboração de uma boa conta quando ela é reclamada. Pode nunca ser reclamada, então pode ser uma má conta, mal elaborada, mal estruturada desde o início, não se recorreu a registros, não fizemos registro de tempos, de nada. Chegamos ao final, apresentamos o valor ao cliente, ele pagou, ficou todo contente. Ok, toda a gente ficou satisfeita, não foi preciso grande organização. Quando isto não acontece, aí é que normalmente sabemos, e temos alguns casos, que temos alguma dificuldade em entender como é que aquela conta pode ter sido elaborada. Os laudos competem aos conselhos profissionais a sua emissão, e podem ser solicitados pelos próprios associados, pelos tribunais ou por outros interessados. Constituem um parecer técnico e juízo não vinculativo sobre a qualificação e valorização dos serviços prestados. Não haverá pronúncia sobre despesas e encargos, exceto se essas despesas forem qualificadas como honorárias. Portanto, o Conselho não se vai referir a despesas no processo, a não ser que sejam aquelas do género deslocações que não estão documentadas, e então, eventualmente, aí são honorários, e também chama a atenção para alguns tempos gastos, portanto, em deslocações. Não fará muito sentido estar, digamos que a afetar à própria conta o mesmo valor que o valor dedicado ao estudo. Quer dizer, quando eu estou a deslocar-me para obter qualquer documento fazendo 100 ou 200 km, eventualmente fará o sentido que eu afeto o mesmo valor a hora que afeto também quando estou a fazer o estudo do caso. Se calhar temos que fazer essa ponderação. É pressuposto que do pedido de emissão do laudo
a existência de conflito ou divergência expressa ou tácita. Portanto, normalmente, se o cliente não pagar em 30 dias, portanto, subentende-se desde logo que haja aqui um conflito, uma divergência com a conta tácita, pelo menos. Mas também pode ser expressa, não é tão pouco frequente que alguns clientes reclamem da conta, quer diretamente para a ordem, quer mesmo em termos judiciais. Pode ser objeto de laudo a repartição dos honorários entre, portanto, laudo prévio, entre repartição entre colegas. Não terá necessariamente que haver uma divergência, mas podem pedir esse laudo prévio. O que serão então boas práticas para a elaboração da conta? Desde logo, como disse, a fixação da tabela de preços, atos comuns e honorários hora. Definir depois, naturalmente internamente, e internamente não tem que estar fixado, mas terá que ser um raciocínio lógico que vocês possam depois defender quando alguém vos pedir a explicação para a conta, que pode começar por ser o cliente, e depois, se não se sentir satisfeito, pode reclamar da conta, e depois poderão também apresentar esse raciocínio lógico perante portanto, o vogal que eventualmente esteja a tramitar logo. Definir a majoração, aplicar aos preços de tabela em função da importância do serviço. Portanto, normal será, se os atos são tabelados, são atos comuns, então é aquele preço. Os honorários hora, então nós depois poderemos majorar esses honorários em função, ou até reduzi-los, como eu disse há bocado, em função da deslocação, ou seja, atos menos especializados, reduzir ou majorar esses valores em função da importância do assunto, da dificuldade e urgência do assunto. Eu posso eventualmente considerar que, em função da dificuldade e urgência deste assunto, eu vou majorar os meus honorários em 50%, ou em 20%, ou em 30%. Porquê? Porque me pedem um grau de urgência, e então eu vou trabalhar de noite, vou trabalhar no meu fim de semana para que aquilo possa estar pronto na segunda-feira. Portanto, então devo majorar os honorários em função desta dificuldade ou em função desta urgência. Da própria criatividade intelectual, na prestação de serviço, do próprio resultado obtido, do tempo despendido, das responsabilidades assumidas pelo solicitador ou pelos custos que tenha a incorrer para a prestação de serviço. Portanto, se eu definir isto internamente para mim, e portanto este é o meu conceito, quando eu for, quando for suscitada a minha explicação, eu saberei sempre dar qual é a razão de ser daquela bitola de honorários. Registar datas, tempo despendido, motivo e assunto tratado. Portanto, se nós devemos definir a ponderação a aplicar ao preço-hora dos honorários em função do tempo gasto, as consultas, nomeadamente as consultas presenciais, atendimento telefónico, estudo do assunto, elaboração de peças processuais, espera em repartições, deslocações. Há aqui alguns motivos que podem ser, portanto, razão para os elevarmos em relação àquilo que temos afixado, ou até mesmo reduzido, porque também não fará para mim muito sentido se eu tiver lá fixado que o meu preço-hora do honorário são 100 euros por hipótese. Se eu estive 2 horas numa repartição de finanças, estar a cobrar ali 200 euros só por ter ido lá tratar de um assunto e ter estado 2 horas à espera, quando eu próprio, se calhar, não quis exercer o meu direito de prioridade, não faz sentido estar a honorar a conta com esse valor. Portanto, nós temos que depois ter aqui algum bom senso, majorando ou reduzindo os honorários em cada uma das parcelas. Mas se formos fazendo isto ao longo do processo, no final, e se houver litígio, nós saberemos explicar, porque temos o registro de tudo e sabemos quais são os nossos critérios. Devemos também, ainda como boas práticas para a elaboração dessa conta, porque também há aqui algumas questões que são colocadas que já têm criado alguns dissabores aos colegas no recebimento da conta final, solicitar sempre a procuração bastante para tratar daquele assunto, ou o próprio estabelecimento, se formos chamados a colaborar com um outro colega ou advogado.
Inexistindo procuração, será boa prática possuir uma ficha interna no qual se resuma o pedido do serviço devidamente assinada pelo cliente, ou seja, que não venham depois dizer que não nos adjudicaram aquele valor. Há casos, há registros de que um colega chamado a colaborar com um advogado depois foi recusado o pagamento porque entendem que deviam pagar ao advogado. E como também o colega solicitador e o advogado não fizeram um sobrestabelecimento, poderia ser perfeitamente que o colega apresentasse a conta ao advogado e ele assumia para si e apresentava a conta total, mas não fizeram isso, apresentaram contas separadas e o cliente achou que não deveria estar a pagar ao solicitador porque adjudicou foi o trabalho do advogado. Portanto, são coisas que nós temos, são casos práticos, portanto, que nós temos que acautelar. Solicitar, então, a provisão para as despesas e para os honorários com instruções escritas pelo cliente pela utilização para esses fins. Portanto, é necessário que eles nos deem a autorização para utilizar a provisão para os nossos honorários. Diligenciar pelo pagamento dos honorários e demais quantias devidas aos colegas que o antecederam, no mandato ou nas funções que lhe foram confiadas, e prestar sempre que lhe for solicitado pelo cliente informação sobre a evolução de serviços e para os critérios que utiliza na fixação dos seus honorários. Portanto, o que acabei por resumir aqui, nestes dois últimos, apresentações, slides, define de alguma forma aquilo que são a prática no escritório e, se o fizermos, teremos a questão facilitada afinal. A conta solicitador a conta cliente solicitador protocolada pela OSAI, que ontem acabamos por saber que foi finalmente então protocolada, será importantíssimo para a autonomização do nosso património e a boa prática pela apresentação da conta e por toda esta organização que agora acabei por se apresentar. O Soligesto poderá dar um forte contributo para a organização desses mesmos procedimentos, com vista à apresentação da conta final de honorários. Não é de todo obrigatório e por isso aqui se apresentaram todas as questões que entendemos que seja necessário organizar ao longo e desde o início do processo, mas se entendermos aderir ao Soligesto, portanto, podemos ter a vida facilitada porque é intuitivo, digamos que a organização da própria gestão, digamos, do escritório em termos de contas. Sendo certo que também gostaríamos muito que o Soligesto pudesse evoluir, digamos, para que pudesse ser uma ferramenta de gestão dos nossos procedimentos, onde nós pudéssemos ali não só fazer a gestão, digamos, contábil do processo, mas onde pudéssemos ter também uma tramitação intuitiva das várias áreas em que o solicitador pode intervir. E se eu não sou um expert em termos de litígio fiscal, por exemplo, não é a minha área, mas se eu tivesse, se calhar, no Soligesto, ali várias funcionalidades, várias áreas de intervenção do solicitador, nomeadamente o litígio fiscal, e com uma tramitação intuitiva, se calhar eu era capaz de me arriscar a tomar conta de um serviço numa área em que normalmente não o fazia, porque sabia que tinha ali uma boa boleta, um bom apoio. Portanto, o Soligesto só pode evoluir para esta funcionalidade e eu sinceramente espero que evolua, desde o momento em que nós comecemos já a aderir na funcionalidade que ele tem e naquilo que neste momento ele está capaz de dar a esta boa organização das nossas contas. Muito obrigado, boas contas. Muito obrigado, Fernando. Se me permitissem, eu ia tomar a liberdade de vos pedir para juntarem as perguntas que acharem pertinentes colocar, mas no final, depois das 3 intervenções, tão só por causa das limitações do tempo, não é por mais nada, se calhar era até útil e interessante estarmos aqui o dia todo, certamente que teriam outras coisas mais interessantes para fazer de maturar, mas a verdade é que era capaz de ser interessante, o tema assim justifica, mas íamos ficar com essa ideia, vamos tomar nota das perguntas, tomem-nas se a memória não for suficiente, escrevam-nas precisamente para que depois no final das 3 intervenções podermos responder a cada um deles, claro, ou cada um deles responder.
De seguida, então, o colega Júlio Santos vai falar sobre a questão dos processos ou ferramentas de natureza informática no exercício da atividade profissional, sistemas integrados disso mesmo. Por favor, obrigado. E eu sei que ele vai ser muito bem comportadinho, porque vai demorar o mesmo tempo que demorou o Fernando, não é, Júlio? A minha apresentação fugiu do computador. Isto é... Ah, está aqui. Já apareceu. Espera aí que já vem ajuda, já vem ajuda. Pois, F5, não é? Fantástico. Caros colegas, bom dia a todos. Cumprimento cada um de vós com satisfação por ver que, efetivamente, temos aqui uma salinha muito composta na área da solicitadoria. A solicitadoria, que quem não se possa recordar no momento, é maioritária dentro da OSAI. Portanto, os agentes de execução, obviamente, são nossos irmãos importantes. Parte dos presentes já foram agentes de execução, outros ainda hão de ser. Mas, efetivamente, é preciso dedicar aqui uma atenção especial aos solicitadores. Cumprimento também a mesa, subejamente conhecidas as personalidades. Bom, já sabemos como fazer a conta, portanto, agora não temos mais que arregaçar as mangas e começar o nosso trabalho. Vou começar aqui por uma abordagem que, enfim, todos sabem, mas às vezes não nos lembramos de falar nela. A questão da informática e as comunicações via redes sociais têm tido um protagonismo crescente na atividade da solicitadoria, como todos sabemos. Existem cada vez mais serviços cujo acesso e utilização é feito exclusivamente através da internet, caso dos leilões online, o BNA, entregas de peças processuais, a grande parte dos licenciamentos, registros, contactos com clientes, etc. Portanto, hoje, para fazermos o nosso trabalho, como bem sabemos, sem a internet, sem equipamentos informáticos, vai ficando cada vez mais difícil. E daí que, naqueles serviços em que ainda hoje será possível a utilização via papel, ou presencial, ou pelo correio, da solicitação de serviços ou pedidos, estes modos de utilização são cada vez menos utilizados. E, portanto, perspectiva-se que os futuros solicitadores farão o seu trabalho quase exclusivamente via informática, mas não só, os atuais também têm que se adaptar. Portanto, isto exige de todos nós, para além da formação contínua, para além da formação de base, exige de todos nós também uma formação e uma atualização constante nesta coisa das ferramentas informáticas. Só aqui num pequeno parênteses, nós nestas jornadas, e o Colégio manifesta a sua satisfação por isso, embora tardio, mas já chegou, portanto chegou a conta cliente. A conta cliente é basicamente uma aplicação, portanto, onde nós podemos gerir o nosso escritório, gerir o dinheiro dos nossos clientes através do sistema informático. Também as constatações de facto, cuja formação estamos a fazer, o Instituto Fernando Boto Machado está a fazer ao longo do país, não é mais também do que a utilização de ferramentas informáticas para podermos realizar o nosso trabalho, essas constatações. Bom, daí que as redes sociais também têm cada vez uma maior relevância na forma como contratamos, como obtemos informação e até como procuramos serviços. Eu devo dizer que já há alguns anos, não muitos, 2 ou 3, tive o primeiro cliente que não conhecia, ou seja, um contacto via informática, o desenvolvimento do trabalho, a apresentação de proposta de honorários, resolução do assunto e o trabalho terminado e pago sem se chegar a conhecer pessoalmente o cliente. E isto tem uma tendência gradual, portanto, cada vez isso acontecerá mais. Bom, a OSAI tem vindo a fazer um esforço, diria eu, significativo, não só em termos de criatividade, mas também em termos de valor, que estas coisas, enfim, custam sempre muito dinheiro, no desenvolvimento de várias ferramentas informáticas, nos mais variados níveis, no sentido de facilitar ou adaptar, criar melhores condições para nós podermos desenvolver o nosso trabalho. Eu vou só mencionar aqui algumas muito rapidamente. Temos o Soligest, portanto, gestão de escritório, contas clientes, etc. O Solipred, o acesso ao registro predial, que
Pese embora o número de aderentes a esta operacionalidade tenha sido introduzido, o que teve como consequência, como quase todos saberão, o aumento do custo deste acesso. Eu, pessoalmente, uso há anos, desde que surgiu, e com muitas vantagens. O ROS 2, aqui no ROS 2, cumpre-me informar que, ultrapassado que foi esta fase muito difícil de falta de recursos de mão de obra na nossa informática, finalmente a situação começa a ser reposta e já 20 e tal, 30 funcionalidades que estavam em desenvolvimento que não tinha sido possível concretizar, portanto, neste momento já estão a entrar em produção e, portanto, dentro de poucos dias teremos certamente o nosso ROS 2 com as funcionalidades que queríamos que tivesse. É claro que isto nunca para, é sempre possível evoluir mais e certamente o faremos, mas o que permitirá depois encerrar o ROS 1. Portanto, mantenham-se atentos porque quem trabalha ainda no ROS 1, certamente, num espaço breve, terá que optar só pelo ROS 2. Temos o AgeCert, portanto, que é aquele serviço relativamente à certificação da nossa assinatura eletrónica. O Home Banking. Chamo aqui a atenção na parte das constatações de facto, que é uma das condições para podermos aderir ao sistema de depósito das constatações de facto, é ter o Home Banking. O site de legislação da Wolters, que tem a consulta de toda a legislação relevante, em vigor, jurisprudência, formulários, etc., é uma coisa que poucos colegas, entre aspas, não é? Mas há muitos colegas que não usam, o que é uma pena, porque é uma ferramenta fantástica. Eu hoje não compro códigos, já há 3 anos não compro códigos para o meu escritório, em papel, nada disso, porque não há necessidade. Nós, através deste site, através desta funcionalidade, temos acesso aos códigos atuais, com anotações, temos a garantia que são permanentemente atualizados, temos a jurisprudência que vem sendo fixada relativamente a cada assunto, a cada tema, a cada artigo, etc. E ainda temos formulários. É uma ferramenta muito útil, com informação muito vasta e apelo a todos os colegas que utilizem esta funcionalidade. Temos no nosso site, e refiro aqui isto só por uma razão muito simples. Chega ao colégio várias solicitações, várias dúvidas sobre que imagem podemos utilizar na publicidade, nos nossos cartões, no nosso estacionário, etc., do escritório. É incompreensível, porque a nossa página tem lá um sítio onde tem a imagem que pode ser copiada com a qualidade necessária para poder ser impressa, para poder fazer cartões, etc. Portanto, nem temos que fazer pedido nenhum ao USAID, está lá. O balcão único de solicitador, também aqui 2 palavras para falar sobre isto. O balcão único tem tido um incremento importante neste momento, fixada que foi o regulamento de imagem, que inclui as regras de balcão único, e, portanto, tem tido uma adesão crescente, o que é muito satisfatório e é importante que isso aconteça para que a OSAI possa, eventualmente, contratualizar ou protocolar com outras entidades o fornecimento de serviços, garantindo que, ao longo de todo o país, temos X balcões que prestam determinado tipo de serviços. É importante termos isso também. Portanto, quem não é balcão único e pratica atos, que o faça, porque só tira daí vantagens. O PEPEX, subejamente conhecido, que vou aqui abster-me de fazer comentários. O e-leilões também. Não se esqueçam que tanto o PEPEX como o e-leilões são ferramentas absolutamente importantes aos solicitadores. Porque eu, na parte que me toca, no meu escritório, já tive vários clientes que se interessaram por licitar bens no e-leilões, que pediram o meu apoio, ou aqueles que não têm cartão de cidadão, obtive o acesso, portanto, isso é feito através de um formuláriozinho que está na nossa página também, que é dirigido ao Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução. À medida que o cliente vai sabendo que conta com mais serviços do lado do solicitador, também vai ficando mais leal, mais efetivo nos nossos escritórios. Agora temos que pensar futuro e o pensar o futuro tem que passar necessariamente por
nova forma de abordagem, nova forma de captar clientes. É um problema que todos temos, ou quase todos temos, é que o número de clientes muitas vezes vai-se reduzindo. Bom, mas há de haver formas de conseguir captar clientes novos e agarrá-los e retê-los e dar-lhes a garantia de que aquele é o sítio certo onde tem que ir quando tem um problema jurídico. Então, está pensado, e, enfim, é em desenvolvimento embrionário ainda, mas iremos fazer certamente, uma ferramenta, digamos assim, que vai facilitar esta nova abordagem centrada no cidadão, no cliente e nas necessidades que ele próprio terá da prestação de serviços jurídicos. Ou seja, é o cidadão, tem um determinado contrato, petição, qualquer processo judicial, seja o que for, se, ao fazer uma pesquisa na internet, e hoje grande parte de nós e dos cidadãos em geral, quando têm uma dúvida, vão pesquisar na internet, é a primeira coisa que fazem, se nessa pesquisa de internet surgir lá uma caixinha que diga mais informações, clique aqui, e estiver diretamente direcionado para o escritório do solicitador, ou seja, terá que colocar o tema que pretende, enfim, 2 ou 3 informações muito fáceis, e ser direcionado para o solicitador, cujo escritório se situa mais perto do local onde aquela pesquisa está a ser feita, com a valência correspondente ao serviço que essa pessoa precisa, é bem caminho andado para poder chegar mais clientes ao nosso escritório. Portanto, é um bocadinho isso que nós nos propomos fazer. Temos um exemplo que já existe, vai ser colocado agora também brevemente, resolvida mais uma vez esta questão das dificuldades informáticas, que vai ser colocada no nosso site, que é a autorização de viagem de menores. Se eu pesquisar na internet a autorização de viagem de menores, sou direcionado imediatamente para um formulário com os dados essenciais desse pedido e, imediatamente, no final do formulário, é-me indicado o solicitador cujo escritório esteja mais próximo do local onde me encontro, que possa fazer o reconhecimento da assinatura. Isto é um princípio que só temos que desenvolver e aplicar a outro tipo de serviços e pode ser aplicado a praticamente todos os serviços de solicitadoria. E, portanto, vamos usar o Facebook, as outras redes sociais, no sentido de facultar esta facilidade. Ora, já temos. Portanto, obviamente que isto será uma ferramenta dirigida pela OSAI, de adesão voluntária, mas é preciso, não é só aderir, não é só dizer quero, quer dizer, para que possa esta ferramenta funcionar devidamente, eu tenho que caracterizar 2 coisas, no mínimo. Uma delas é que valências técnicas é que eu tenho. Que tipo de serviços é que eu presto, ou que prefiro prestar. Tem aqui vários exemplos, como os geopredial, os DPAs, os autos de constatação, reconhecimentos, licenciamentos. São meros exemplos. Há de haver uma lista para nós depois optarmos. Mas não só. Vai ter que haver também as características do escritório, tão importantes como a primeira, como o horário de atendimento, a eventual acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida, o conhecimento de línguas, se tenho agendamento online ou não tenho, se tenho estacionamento, se aceito pagamentos com cartão, etc, etc. Portanto, identificadas que sejam todas as funcionalidades de cada um dos nossos escritórios, ou daqueles que quiserem aderir. E as valências que cada um de nós fará, certamente nos irão chegar por esta via, de uma forma muito fácil, até poupando um atendimento, o tempo de um atendimento, certamente nos irão chegar a alguns clientes. E, portanto, será possível aqui, de uma forma intuitiva e rápida, conciliar estas pesquisas da internet ou até associada a notícias atuais, por exemplo, a aprovação do Orçamento de Estado, alterações IRS. Quer conhecer mais? Clique aqui. E nós temos já introduzidos no sistema os colegas em todo o país que têm como atividade preferencial, uma das atividades preferenciais, o IRS, essa pessoa é direcionada para um desses escritórios. Bem, o conceito integrado não se esgota aqui, nesta funcionalidade. O conceito integrado tem várias vertentes. Uma delas é dar a conhecer ao cliente todas as nossas valências. Que muitas vezes o cliente chega ao nosso escritório pedindo um determinado tipo de serviço, mas desconhece quais são todos os trabalhos possíveis de realizar naquele escritório.
E isso pode ser feito via aqueles desdobráveis que temos na nossa sala de espera, enquanto o cliente espera, poderá ir lendo aquilo, mas não o façam esperar muito tempo, senão isso depois é mau. Mas ir dando a conhecer sempre que de valências é que têm os solicitadores. Não tem que ser aquele solicitador só em concreto. Se dissermos o que é que os solicitadores fazem, é para nós e é num outro sítio. Aquele cliente está numa outra cidade, está noutro local, precisa de um serviço, vai ficar com a tendência para ir procurar o solicitador porque sabe que aquela pessoa é competente para resolver o problema que tem. Por exemplo, aqui agora detalhando um bocadinho mais este conceito. Numa aquisição de uma habitação própria e permanente, por exemplo, nós não podemos cingir-nos ao DPA ou àquele contrato. Não, é preciso dar a conhecer que podemos fazer muitas outras coisas para além disso. Ou seja, conseguir prestar o serviço absolutamente completo. E o serviço completo não é fazer o DPA. É explicar à pessoa que é necessário tratar da alteração de residência. E nós, com aquele leitor de smart cards e os acessos à AMA, conseguimos fazer isso com a maior das facilidades. Podemos tratar da isenção do IMI, podemos auxiliar na transferência dos contratos de água, eletricidade e gás, etc. Fazer o levantamento georreferenciado dos terrenos que tem na província ou constituir uma sociedade comercial que necessita. Isto são meros exemplos. É claro que, na breve conversa que manteremos com o cliente, é preciso dar a conhecer que o solicitador é um profissional polivalente que pode prestar vários tipos de serviços. E aquele cliente que já foi uma vez ao escritório do solicitador, se conhecer que efetivamente o leque é muito vasto de serviços que podemos prestar, certamente se lembrará de ir ter connosco da próxima vez ou provavelmente não sai dali. Porque nós sabemos que se, por exemplo, tenho um cliente que tem um assunto judicial pode pensar imediatamente, mesmo que não seja um processo de crime, mas pode pensar imediatamente, o advogado é que é, de facto, a pessoa indicada. E pode ser, não está em causa. Mas isso não impede a nós de aceitar o serviço do cliente e desenvolver o trabalho. Enfim, estou falando de um advogado, mas pode ser necessário a intervenção técnica de outros profissionais, como o arquiteto, o engenheiro, etc. Eu, pessoalmente, nunca deixei de contactar, pergunto sempre ao cliente, mas é um assunto de arquitetura, tem um arquiteto conhecido que queira fazer o trabalho. Mas mesmo que tenha, prefiro, ou tento incutir, que seja eu a fazer o contacto com o arquiteto. Mesmo que o cliente já seja cliente desse arquiteto. É uma relação diferente, a coisa é completamente diferente. Porque o arquiteto vai precisar certamente de elementos da nossa parte. Vai precisar de uma certidão de registro, vai precisar das cadernetas, vai precisar mais tarde de alterar ou adaptar ou corrigir áreas ou o que quer que seja. E, portanto, se nós estivermos no assunto, certamente vamos tendo mais trabalho. E quem diz arquitetos e engenheiros diz muitas outras valências. E diz mais. Se eu, por exemplo, não fizer, estou dando o exemplo de DPAs, mas podia dar muitos outros, podia, sei lá, o geopredial, as constatações de facto, muitas outras, não é? Eu não faço. Não estou para ali, porque é difícil também, todos nós fazermos tudo, é complicado. Mas há um outro colega que faz. Temos que arranjar parcerias. Eu tenho, com um colega que está presente nesta sala, uma situação em que, como trabalho um pouco com estrangeiros, e muitas vezes sou o procurador, estou impedido de fazer os DPAs. Mas já temos feito o nosso intercâmbio, no sentido de esse colega vem ao meu escritório, faz a leitura do ato, é ele que o faz, é ele que deposita, é ele que eventualmente registra, e partilhamos os honorários e não há mal nenhum nisso. E se houver uma situação semelhante, vai ao escritório dele. Ganhamos todos com isto. Portanto, se no momento em que se diga que isso tem que ser com o notário e tal, bom, o cliente procura outra pessoa, começa a ter outro tipo de aconselhamento e aprende que efetivamente há uma concorrência muito grande, ou seja, há profissionais com valências comuns e o mais provável é que não volte ao nosso escritório. Portanto, temos que ter a preocupação nesse sentido. Pode, perfeitamente, está quase no fim. Como é que se diz lá para a Assembleia da República? Estou quase a terminar. Isso mesmo. A mesa registra. Exatamente. Portanto, esta coisa que já abordei aqui, da constituição obrigatória de advogado, ou serviços específicos de outra profissão, faz sempre sentido que nós tenhamos
o mandato, a direção do processo e estejamos mandatados, sem preconceitos. Nós temos que dizer ao nosso cliente aquilo que é. Não podemos estar a inventar que fazemos trabalhos que não temos competência ou não estamos à vontade para isso. Não. Temos é que estar seguros que há alguém que o possa fazer. E, portanto, esta coisa da direção do processo, mesmo num processo que não seja da nossa competência, é uma coisa fundamental. Porque, vocês reparem, num processo civil, fora da nossa alçada, que exija, enfim, a presença do advogado, enfim, nos assuntos que me são pedidos, fico com a procuração, subestabelece no advogado, vamos trabalhando os dois, e normalmente há um trabalho conjunto. Mesmo que o trabalho técnico seja feito pelo advogado, não impede que, da minha parte, e nós solicitadores temos essa coisa fantástica de associar imediatamente o nosso trabalho a uma realidade mais concreta. É claro que a teoria e a prática do direito são fundamentais no nosso trabalho também, mas nós temos aquela vertente mais prática e muitas vezes conseguimos ter uma participação neste tipo de processos, na constituição da prova, em muitas áreas, que vai ajudar muito o outro profissional, neste caso o advogado, a poder concretizar o trabalho, e mantemos a direção do processo, fazemos contas com o advogado, fazemos acordo de honorários e tal. Bom, tudo isto é uma área que vai ser a seguir exposta também pela doutora Cláudia Beloto, o que nos é de satisfação ter, como já disse o Sr. Presidente, ter uma senhora advogada a defender esta coisa do mandato conjunto. Portanto, ficamos aqui todos orgulhosos, não é? Bom, vamos reter aqui esta situação. O importante mesmo é que o cliente contacta a primeira vez um solicitador, saiba, não tenha dúvidas de que encontrou ali o ponto central para a resolução de todas as suas questões legais e burocráticas. Se conseguirmos fazer isto, meus amigos, não tenho dúvidas que, pese embora toda a concorrência, as dificuldades de acesso a muita coisa, etc., mas que vamos manter os nossos escritórios com algum sucesso. E, Sr. Presidente, tenho dito, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, colega Júlio. De seguida, como já sabemos, a doutora Cláudia pediu-me muito para falar sentada, mas nós dissemos que não, que ela tem que se levantar, que toda a gente tem que a ver e, portanto, faz favor de ir ao púlpito e orar. Ora, então... Boa tarde a todos, novamente. Enfim, já cumprimentei a grande maioria dos que aqui estão presentes e a minha intervenção sobre o exercício conjunto de mandato judicial entre solicitador e advogado, enfim, tem um título aqui um bocadinho restrito. Eu vou aqui abarcar de uma forma um bocadinho mais ampla este tema. Em 50 páginas aqui, vou ser breve. Aliás, o Dr. Júlio Santos já me facilitou aqui um bocadinho a vida porque disse aqui coisas interessantes. Eu aproveito para dizer o seguinte, em termos de ferramentas informáticas e daquilo que aqui foi dito, são instrumentos geridos pela OSAI e, portanto, em que a OSAI teve um grande investimento, que funcionam muito bem, com todas as vantagens que aqui foram expostas, mas eu sinto que o solicitador não utiliza como... obrigada. Pronto, já todos me veem. E há uma ferramenta que não é gerida pela OSAI, mas que é importantíssima e que é o Sítios. Todos os solicitadores devem estar certificados de forma a poderem ter acesso aos sítios, ainda que o mandato judicial não seja exercido com muita frequência ou de forma intensa. Há informações importantíssimas que nós podemos obter através desta plataforma, portanto, não deixem de se certificar, de ter acesso, porque vale a pena. Agora, relativamente então aqui ao mandato judicial a exercer pelo solicitador. Esta vertente, esta componente aqui da solicitadoria, parece-me que nos últimos tempos tem sido aqui um bocadinho residual no exercício da profissão. Não quero generalizar, porque sei que há muitos solicitadores a exercer mandato judicial, mas a maioria, parece-me, está um bocadinho, enfim, renitente em avançar e, portanto, exercer as competências que têm. E são competências que têm
desde sempre. Portanto, o solicitador, enquanto profissional forense, tem competências próprias no exercício do mandato judicial e que são, no âmbito da ação declarativa, relativamente a todas as ações que não excedem os 5.000 euros e que também não admitem recurso, daquelas que não se encontram no elenco das ações que admitem recurso independentemente do valor. E quando exerce o mandato nestes termos, exerce-o de forma plena e completa. O que é que isto significa? Que se a ação tem um valor até 5.000 euros, o solicitador sozinho patrocinará a ação judicial, discutirá todas as questões que no âmbito das mesmas se suscitem, de facto e de direito. Portanto, não há aqui limitação alguma no exercício das suas competências. Pode, inclusivamente, reclamar da sentença, aliás, um instrumento precioso, quando a causa não admite recurso e, portanto, em muitos casos, a única forma que nós temos de reagir contra uma decisão judicial é reclamar quando a ação não admite recurso. Portanto, temos aqui o exercício do mandato na ação declarativa, na ação executiva com um valor muito mais alargado e, portanto, aí eu acho que o solicitador tem exercido o patrocínio, pode patrocinar ações até 30.000 euros e, portanto, até na sequência, enfim, das formações que têm tido nesta matéria, é um patrocínio que exercem. E, para além disto, há também a possibilidade de intervirem sozinhos, lá está, sem a necessidade da intervenção de advogado, em todos os processos especiais de jurisdição voluntária. Portanto, são processos que, em regra, têm um valor correspondente a 30.000 euros mais 1 euro, porque, sendo processos de jurisdição voluntária, vão admitir recurso, pelo menos até à relação, mas a intervenção obrigatória do advogado só acontece na fase do recurso. Portanto, há processos de jurisdição voluntária em que eu acho que também podem aqui fazer um bom trabalho. De resto, e porque é que eu acho que devem apostar aqui nesta vertente da profissão? Enfim, estas jornadas têm demonstrado a quantidade de instrumentos que nos últimos tempos têm aqui sido trabalhados, pensados, instituídos, e eu falo designadamente nos autos de constatação, no geopredial, a informação jurídica, uma tarefa, enfim, desenvolvida pela doutora Ruth Patti, que tem tido um sucesso enorme, pelo menos para os profissionais que prestam estas informações e que tem sido muito gratificante. O aprofundamento da figura das verificações não judiciais qualificadas, um pouco mais na vertente do agente de execução, mas todas estas ferramentas nos demonstram o quê? Que o solicitador é, de facto, um profissional muito apto, enfim, com uma aptidão inata para as questões probatórias e factuais. Com base nestas ferramentas, o solicitador pode, e agora no exercício conjunto do mandato com o advogado, portanto, nas ações em que é obrigatória a constituição de advogado, é uma mais-valia indiscutível. Há uma sensibilidade factual do solicitador que pode e deve aqui ser aproveitada e que acarretará, enfim, vantagens para todos. Relativamente ao mandato conjunto, o mandato conjunto, enfim, já foi aqui abordado pelo Dr. Júlio Santos. O solicitador não deve recusar um cliente, ainda que o tema do assunto a tratar não seja da sua competência exclusiva, portanto, isto não devem fazê-lo. O que devem é ter parcerias com advogados, pessoas da vossa confiança, com quem possam trabalhar e, enfim, através de uma procuração conjunta ou quando a procuração é passada a favor do solicitador, subestabelecerem no advogado e, portanto, exercerem através destes instrumentos e da forma, enfim, eu não vou estar aqui a esmiuçar o modo como este trabalho conjunto deve ser conduzido, isso dependerá muito das relações que têm com o outro profissional, o grau de amizade, enfim, de confiança, mas devem, de facto, aceitar o cliente, ter advogados com quem possam
partilhar estes processos e conduzi-los nas vossas competências. E nestas competências, o que é que eu acho que o solicitador deve fazer? Bom, o solicitador, por vezes, e isto, enfim, é uma coisa de que eu não gosto, às vezes é visto como profissional que gera os papéis e tal, organiza ali o processo, conta os prazos, agenda as diligências, mas não é disso que se trata. Eu acho que o solicitador tem que ser olhado como um gestor processual, é verdade, mas a gestão processual de uma ação judicial não se limita a estes pormenores dos papéis, é muito mais do que isso. É verdade que, por exemplo, todas as notificações, conforme resulta do artigo, que eu agora não... 243 do 253, falhei por 10 números, determina que quando haja o patrocínio conjunto é o solicitador que será notificado de todos os atos processuais, portanto o solicitador tem aqui um papel muito importante nos agendamentos, enfim, no controle do processo, e isto é determinante porque as ações podem se perder ou ganhar pela estratégia processual que se adote numa determinada ação, e nós sabemos disso. Portanto, é um papel importante, mas vai muito mais além desta gestão administrativa. O que o solicitador pode trazer como mais-valia na colaboração com o advogado, parece, é, de facto, na fase da instrução e na recolha e produção da prova. O solicitador, como eu já disse, tem aqui uma série de ferramentas que hoje pode utilizar para este efeito, tem uma sensibilidade especial para a análise dos documentos, das certidões, por exemplo, para ações que envolvam a situação jurídica de um prédio, que exijam, por exemplo, a pesquisa de PDMs, certidões perdiais. Eu já contei isto a alguns colegas, eu tive um processo em que estava em causa a situação jurídica de um prédio e foi um solicitador que me disse, olha, existe o Instituto Geográfico do Exército que tem registros desde 1941, se a memória não me falha. É? Até de antes. Bom, eu precisei dali para a frente e, de facto, foi com base nesta sugestão do solicitador que eu consegui identificar com rigor e desde esta data todos os caminhos que estavam naquele edifício, no prédio em causa, as extremas, portanto, foi aqui uma prova absolutamente crucial para o sucesso da ação judicial. Portanto, acho que, obviamente, têm que investir um bocadinho nesta parte aqui da ação judicial, do patrocínio, não é? A formação tem um papel aqui importante e eu tenho a expectativa de que serão e continuarão a ser organizadas formações neste âmbito, mas têm que perder o medo, o receio, aquela quase natural aversão ao exercício desta competência. Isto é importante, se estão absolutamente capacitados para fazer um excelente trabalho a nível de prova, recolha de prova, produção de prova e acompanhar, no caso do exercício do conjunto do mandato judicial, acompanhar o advogado em todas as diligências, audiência prévia, audiência de julgamento e, portanto, com ele, não é, e na bancada, gerirem ali todos os atos que são praticados, em especial nesta parte da produção de prova. Portanto, eu podia aqui entrar em questões mais técnicas do patrocínio, mas não me deixam. Vamos reservar tudo isto para uma formação que eu espero poder, eu e com os colegas, poder dar neste âmbito. Quero deixar-vos aqui uma palavra de motivação, motivem-se para este efeito e muito obrigada. Bom, sou pena enfim, de sofrer alguma consequência direta na minha pessoa. Eu atrevo-me a dizer que não teríamos espaço para nenhuma pergunta.
Mas se, aliás, essa pergunta pode ser feita durante o almoço, porque a doutora Cláudia também vai, vamos todos almoçar, isso pode lá ser feito. Não, por uma razão muito simples. Há um horário para começar de tarde, todos nós queremos participar. Os colegas que estão no fórum já terminaram, já se encaminharam para o local do almoço. E se nós não formos agora, depois, doutora Helena, depois, senão na segunda-feira eu vou me chatear consigo. Muito obrigado e bom almoço e até à parte da tarde. Obrigado.